Vamos lá, né? Terceiro domingo, falando sobre as 3 grandes tentações contra Jesus. Mostramos lá Mateus capítulo 4, né? Aquele grande ataque do inimigo. Depois mostramos, né, os gregos querendo conhecer Jesus. E hoje nós vamos falar do terceiro grande ataque. Quando Jesus estava na cruz, geralmente esses assuntos estão escritos nos finais dos evangelhos, né? São quando ele é julgado e quando ele é morto, né? E quando está acabando os evangelhos. Quando põe fim, em termos, né, entre aspas, né, põe fim no ministério de Jesus. Mas quando Jesus estava na cruz, dizem que ele foi pregado às 9 horas da manhã e ficou lá 6 horas, morreu às 15 horas. Algumas traduções entendem que ele foi pregado meio-dia e morreu às 15 horas. Seja do jeito que for, era uma morte muito dolorida, uma morte que castigava muito, para servir de exemplo, né? Para quem era malfeitor, porque Jesus nunca foi malfeitor, nunca teve-se dolo nenhum contra ele, né? Nenhum dolo contra ele, porque ele não tinha má fé, né? E ele nunca agiu de má fé contra ninguém, né? Mas olha essa coisa interessante, quando Jesus estava na cruz, o ladrão chamado Gesta, ele estava à esquerda de Jesus, e ele afrontou Jesus, né? Se tu és o Cristo, desce daí e tal, quer dizer, né? Quando a pessoa quer resolver seu problema também, ele cria afrontas, né? E o pessoal que passava diante da cruz meneava com a cabeça, né? Quer dizer, não pode estar acontecendo, e também dizendo, né? Poxa, ele salvava tantas pessoas, curava tantas pessoas, ressuscitava tantas pessoas, fez tanto pelos outros, não pode fazer nada por ele. Era uma afronta, né? Contra a deidade de Jesus, né? E Jesus poderia, de fato, ter acabado com o mundo ali e ter saído daquela cruz e não haver esperança para o ser humano, né? Mas ele preferiu continuar no seu caminho, né? Então é o seguinte, né? Aquela dali foi uma grande afronta inspirada, orquestrada pelo diabo. Foi orquestrada pelo diabo, né? Mais uma guerra forte contra Jesus. Mais uma tentação forte contra ele. Porque se ele abandonasse tudo aquilo, esse plano não estaria completo, né? O plano não seria perfeito de vir salvar a humanidade. Vou falar novamente, porque talvez não me ouviram. Meu filho, caçula, quando fazia o seu curso superior, professor, na Semana Chamada Santa, entrou na sala de aula e falou, olha, naqueles dias que Jesus ali, aquelas afrontas, Jesus provou que ele era Deus. Ele sofreu 700 afrontas e não saiu do seu caminho, porque ele veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Ele tinha que morrer. Ele matou a morte, entendeu? Porque a morte não pôde segurá-lo lá no sepulcro, né? Ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aparecendo. Depois ele ascendeu aos céus. Mas ele teve que passar aquele momento crítico. E algumas pessoas dizem que quando a gente fala de sexta-feira 13, é porque talvez Jesus tenha morrido numa sexta-feira 13. Mas ele se ascendeu. Houve a sua assunção, só dele, de mais ninguém. Ninguém se ascendeu aos céus como ele, tá? E um dia ele voltará, né? Grande abraço aí, grande fé para você nesse domingo.